Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2026. Uma nova manhã chegou. Talvez a sua casa ainda esteja quieta. Talvez já tenha panela no fogo, criança se arrumando para a escola, televisão ligada baixinho, cachorro pedindo comida, alguém procurando uma chave que nunca está onde deveria estar. A vida começa assim, no meio das pequenas coisas. E hoje eu queria começar esta oração falando justamente de uma coisa pequena. Sabe quando você entra em um lugar e sente que ninguém percebeu que você chegou? Ou quando manda uma mensagem para alguém importante e passa o dia olhando se a pessoa respondeu? Às vezes acontece até dentro da própria família. Você faz o almoço, limpa a casa, trabalha, corre atrás das coisas, lembra do remédio de um, da consulta de outro, pergunta se todo mundo comeu, mas quase ninguém pergunta como você está. Não é que você queira aplauso, não é isso. Você só gostaria de vez em quando de sentir que alguém percebe o seu esforço. Talvez seja por isso que certas coisas pequenas doem tanto. Um filho que não telefona, uma pessoa que passa por você e nem pergunta se está tudo bem, um aniversário esquecido, um obrigado que nunca veio, uma conversa em que você tentou falar, mas ninguém realmente escutou. Por fora parece bobagem, por dentro vai acumulando. E existe uma dor silenciosa em sentir que a gente está ficando pequeno demais aos olhos dos outros. Mas nesta manhã, existe algo muito bonito que Deus quer colocar no seu coração. Você nunca passa despercebido diante dele. Mesmo quando ninguém percebe o seu cansaço, Deus percebe. Mesmo quando ninguém sabe o quanto custou para você levantar hoje e continuar, Deus sabe. Mesmo quando aquilo que você faz parece pequeno, escondido, sem importância, o Senhor vê. Então venha rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, eu chego diante de Ti nesta manhã com a minha vida do jeito que ela está. Eu Te entrego esta terça-feira, entrego a roupa que precisa ser lavada, a comida que precisa ser preparada, o ônibus que preciso pegar, o trânsito que vou enfrentar, as horas de trabalho que estão pela frente. Entrego o dinheiro que preciso administrar, entrego as contas que ainda não sei como vou pagar. Entrego aquela conversa que estou adiando porque não sei nem por onde começar. E Te entrego também as pequenas dores que fui guardando, aquela palavra que me machucou, a indiferença que senti, a falta que alguém me faz, a sensação de não ser lembrado. Hoje eu não quero diminuir aquilo que sinto só porque outras pessoas têm problemas maiores. Se dói em mim, eu posso colocar diante de Ti. E o Evangelho de hoje fala justamente sobre aquilo que parece pequeno aos olhos do mundo. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. Jesus chama uma criança, coloca aquela criança no meio deles. É uma cena simples, mas diz muita coisa. Enquanto os discípulos estão preocupados com quem ocupa o primeiro lugar, Jesus olha para quem talvez ninguém estivesse olhando. Depois ele diz para não desprezar nenhum desses pequeninos. E ainda fala da ovelha que se perde. De 100 ovelhas, uma se afasta. Poderíamos pensar, ainda ficaram 99, mas Deus não pensa assim. Para Ele uma importa, uma ausência percebida, uma vida merece ser procurada. Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim. Apenas mais uma pessoa no meio de tanta gente. Mas para Deus você não é número. Ele conhece a sua história, conhece o seu nome, conhece aquele detalhe que ninguém conhece. Senhor Jesus, se em algum momento eu comecei a acreditar que não sou importante, cura isso dentro de mim. Se me acostumei a aceitar migalhas e atenção para não ficar sozinho, devolve-me a consciência do meu valor. E quando eu me sentir esquecido, lembra-me. O pastor percebe quando uma única ovelha está faltando. E se essa ovelha hoje sou eu, vem ao meu encontro, Senhor. E talvez uma das coisas mais bonitas desse evangelho seja perceber que Jesus não fala apenas sobre encontrar quem se perdeu. Ele também nos ensina a olhar de outro jeito para quem está ao nosso lado. Senhor, quantas vezes eu julguei alguém sem conhecer a luta daquela pessoa?
Quantas vezes achei que alguém estava distante porque não se importava, quando talvez estivesse apenas cansado. Quantas vezes respondi com impaciência porque eu também estava cheio de problemas. Hoje eu te peço, dá-me um coração mais atento, que eu não passe pelas pessoas como quem passa por objetos, que dentro da minha própria casa eu consiga perceber quem está ficando quieto demais. Aquele filho que responde apenas está tudo bem, aquela mãe que diz que não precisa de nada para não preocupar ninguém, aquele pai que muda de assunto quando perguntam sobre dinheiro, aquele marido que chega cansado e fica em silêncio, aquela esposa que continua fazendo tudo, mas por dentro está precisando de colo. Pensa, Senhor, naquela pessoa que está ouvindo esta oração e sente saudade de alguém da família. Talvez exista uma cadeira vazia à mesa, talvez um filho tenha ido morar longe, talvez irmãos que cresceram juntos hoje quase não conversem, talvez exista uma discussão antiga que ninguém mais sabe direito como começou, mas o orgulho continua impedindo uma ligação, uma visita, um pedido de desculpas. Visita essas famílias, Senhor. Entra onde nós já não sabemos entrar. Coloca palavras onde existe silêncio. Coloca paciência onde todos estão cansados. E principalmente, não deixa ninguém se sentir invisível dentro da própria casa. Eu te entrego também os nossos filhos e os nossos jovens. Tu sabes como é difícil para tantos pais dormir quando um filho ainda não voltou para casa. Tu conheces aquela mãe que olha o relógio de madrugada, pega o celular, manda mensagem e espera aparecer aquela resposta simples: mãe, estou bem. Conheces o pai que tenta conversar com o filho, mas sente que existe uma distância cada vez maior entre os dois. Conheces os jovens que estão perdidos sem saber admitir. Alguns procuram preencher o vazio em amizades que fazem mal. Outros se afastaram da igreja. Outros carregam uma tristeza que escondem atrás de brincadeiras, fotos e sorrisos. Senhor, vai atrás deles. Como o pastor do evangelho que percebe que uma ovelha está faltando, vai às universidades, às escolas, às ruas, aos lugares onde nossos filhos estão, protege-os das drogas, da violência, das escolhas impulsivas, das companhias que os afastam do bem, mas protege também aquilo que acontece dentro deles. Quando um jovem achar que não tem valor, coloca alguém no caminho para lembrar-no de que sua vida é preciosa. Quando estiver confuso, envie uma boa amizade. Quando cair, não permitas que a vergonha o convença de que não existe caminho de volta, e ensina também a nós, adultos, a acolher, porque às vezes queremos que alguém volte, mas quando volta, nós recebemos com cobrança. Queremos que o filho converse, mas interrompemos antes dele terminar. Queremos proximidade, mas oferecemos julgamento. Jesus dá-nos a delicadeza de quem sabe receber uma ovelha ferida. Eu te apresento agora quem está doente. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração de uma cama. Talvez esteja esperando um exame. Talvez tenha consulta marcada e esteja com medo do resultado. Talvez já esteja cansado de tomar remédio, fazer tratamento, voltar ao médico e responder sempre as mesmas perguntas. Senhor, fica perto dessa pessoa e fica também perto de quem cuida. Da filha que acompanha a mãe nas consultas, do marido que ajuda a esposa a levantar, da esposa que prepara o remédio no horário certo, daquele familiar que parece forte diante do doente, mas chora sozinho quando ninguém está olhando. Dá força para hoje, não para o mês inteiro, não para todos os problemas de uma vez. Dá força para este dia, porque talvez seja isso que alguém precisa agora. Graça suficiente para atravessar esta terça-feira. E eu te peço também pelas necessidades materiais de cada família. Tu conheces a geladeira de cada casa, conheces o aluguel que vence, a conta de luz, o preço do mercado, o remédio que precisa ser comprado. Conheces quem está procurando emprego e já entregou tantos currículos sem receber resposta. Conheces quem trabalha muito e ainda assim precisa fazer contas antes de colocar alguma coisa no carrinho. Senhor, não abandones os teus pequenos. Dá-nos o pão de cada dia.
Abre portas honestas de trabalho. Dá sabedoria para administrar o pouco e humildade para pedir ajuda quando for necessário. E quando o medo do amanhã chegar, lembra-nos do evangelho desta manhã: se o pastor não esquece uma única ovelha, também não esquecerá a nossa casa. Nós podemos não saber ainda como algumas coisas serão resolvidas, mas sabemos em cujas mãos queremos colocá-las. Nas tuas mãos, Senhor. É nelas que colocamos agora tudo aquilo que não conseguimos carregar sozinhos. E agora, Senhor, depois de colocar diante de Ti tantas pessoas, tantas casas e tantas preocupações, eu quero voltar por um instante para dentro do meu próprio coração, porque também posso me perder de mim mesmo. Posso passar tantos dias resolvendo problemas que esqueço de perceber como estou. Posso cuidar de todo mundo e não perceber que minha paciência acabou. Posso dizer: depois eu descanso, depois eu rezo, depois eu penso nisso, até chegar um momento em que já nem sei mais do que estou precisando. Por isso, Jesus, nesta manhã, encontra também aquilo que se perdeu dentro de mim. Talvez eu tenha perdido um pouco da alegria, talvez tenha perdido a vontade de tentar novamente. Talvez eu esteja fazendo tudo no automático: acordo, trabalho, volto para casa, resolvo alguma coisa, durmo e começo tudo outra vez. Por fora a vida continua, mas por dentro alguma coisa ficou pelo caminho. Vai buscar essa parte de mim, Senhor. Eu não quero apenas sobreviver aos meus dias. Quero voltar a perceber as pequenas coisas boas que ainda existem. O café quente pela manhã, uma conversa tranquila, uma mensagem inesperada, a comida simples sobre a mesa, o abraço de alguém que amo, a possibilidade de chegar ao fim do dia e dizer: foi difícil, mas Deus esteve comigo. E é com essa confiança, como filhos que não precisam provar nada ao Pai, que nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrei-nos do mal. Amém? Pai, nós acabamos de pedir o pão de cada dia, não o pão do mês inteiro, não todas as respostas para o futuro. O pão de hoje, talvez seja justamente isso que precisamos aprender nesta terça-feira: viver um dia de cada vez contigo. Hoje eu preciso da graça de hoje. Amanhã, quando chegar, eu te procurarei novamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus alcance você nesta manhã, que alcance a sua casa, a porta por onde você entra e sai todos os dias, a mesa onde sua família se reúne, o quarto onde tantas preocupações aparecem quando a noite chega. Que Deus abençoe quem mora com você e também quem está longe. Que Ele proteja seus caminhos, suas decisões e seus encontros. E antes de continuar pedindo, Senhor, eu quero agradecer. Obrigado porque acordei. Obrigado pela água que toca meu rosto pela manhã. Obrigado pelo café, mesmo quando é simples. Obrigado pelo pão que ainda chega à mesa. Obrigado por aquela pessoa que pergunta se cheguei bem. Obrigado por quem manda uma mensagem sem precisar de motivo. Obrigado pelas pequenas coisas que tantas vezes só percebemos quando começam a faltar. Obrigado, Senhor, porque nem tudo na minha vida está resolvido, mas nem tudo está perdido. Há problemas, sim, mas também há cuidado, há cansaço, mas também existem pessoas que me amam. Há perguntas sem resposta, mas existe esta manhã que me foi entregue como uma nova oportunidade. Recebe então este dia mais uma vez. Recebe a minha vida como ela é, não como eu gostaria que fosse, não como aparece para os outros, como ela realmente está, com minhas contas, meus planos, minhas falhas, minha fé, que às vezes é firme e às vezes fica pequena. Recebe tudo. Hoje celebramos também Santa Clara de Assis, uma mulher que escolheu colocar sua segurança em Deus e viver com simplicidade. Santa Clara intercede por nós. Ensina-nos a não medir a vida apenas pelo que possuímos,
pelo reconhecimento que recebemos ou pelo lugar que ocupamos. Ajuda-nos a conservar um coração simples diante de Deus. E agora eu quero convidar você a ficar alguns segundos em silêncio. Se puder, feche os olhos, respire devagar, não tente resolver nada agora. Imagine apenas Jesus chegando perto de você como pastor que finalmente encontrou a ovelha que procurava. Ele não chega reclamando, não pergunta por que você demorou tanto, não faz uma lista dos seus erros. Ele simplesmente se aproxima e talvez você precise ouvir no coração apenas isto: eu percebi a sua falta, você continua sendo precioso para mim. Fique um instante nessa presença. Não precisa dizer muita coisa. Talvez hoje sua oração seja somente: Jesus, eu estou aqui. Isso basta, porque quem se deixa encontrar por Deus começa pouco a pouco a encontrar novamente o caminho de casa. Senhor Jesus, eu permaneço mais um pouco aqui, porque quase sempre a nossa vontade é terminar a oração e correr para aquilo que precisa ser feito. Mas hoje eu não quero sair da tua presença do mesmo jeito que entrei. Quero levar comigo alguma coisa simples. Quero levar a certeza de que sou visto por ti. Talvez ninguém saiba exatamente o que eu enfrentei nos últimos dias. Talvez eu tenha evitado contar porque não queria preocupar minha família. Talvez eu tenha pensado: isso passa, eu vou dar um jeito. Tem gente com problemas maiores, mas tu sabes, Senhor. Tu viste aquele momento em que fiquei sozinho e minha cabeça não parava. Viste quando peguei o celular esperando uma mensagem que não chegou. Viste quando abri a carteira e comecei a fazer contas. Viste quando fiquei olhando para alguém que amo e pensei: meu Deus, ajuda essa pessoa, porque eu já não sei mais o que fazer. Nada disso passou despercebido diante de ti. Por isso hoje eu quero aprender uma coisa com o Evangelho. Aquilo que parece pequeno para os outros continua sendo importante para Deus. Uma ovelha importa, uma lágrima importa, uma pessoa importa, eu importo, e aquela pessoa com quem eu tenho dificuldade também importa. Senhor, dá-me um coração parecido com o teu, que eu perceba quem está ficando para trás, que eu tenha paciência com quem está atravessando um dia ruim, que eu não trate com dureza alguém que talvez esteja lutando uma batalha que eu desconheço. Se hoje eu encontrar uma pessoa calada, ajuda-me a não julgar lá depressa. Se alguém me responder de maneira atravessada, dá-me sabedoria para não devolver na mesma moeda. Se dentro da minha casa alguém estiver precisando conversar, dá-me tempo para escutar. Às vezes, Senhor, uma pessoa não precisa de conselho, precisa apenas sentir que não está sozinha. E talvez eu possa ser hoje a resposta de uma oração que nem sei que alguém fez. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Cuida do meu coração para que ele não endureça por causa das decepções. Cuida daquilo que ainda me machuca. Cuida das lembranças que eu tento evitar. Cuida das pessoas que amo e que hoje não posso proteger com minhas próprias mãos. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Meu anjo da guarda, acompanha os meus caminhos nesta terça-feira. Protege minhas saídas e minhas chegadas. Guarda minha família. E Nossa Senhora, Mãe que conhece as preocupações de uma casa e de uma família, passa à frente das situações que eu não consigo resolver. Agora respire fundo mais uma vez. Imagine que você começa esse dia sem precisar carregar tudo de uma vez. Existe uma terça-feira inteira pela frente, sim. Talvez exista trabalho, talvez existam problemas esperando, talvez alguma notícia chegue, talvez alguns planos não aconteçam como você imaginou, mas você não precisa viver o dia inteiro agora. Viva esta hora, depois a próxima. E quando o coração apertar, diga baixinho: Jesus, não me deixe esquecer que tu estás comigo. Fique alguns segundos em silêncio, fale com Deus do seu jeito. Pode dizer o nome de alguém, pode apresentar uma preocupação, pode simplesmente ficar quieto. Deus também entende aquilo que você não consegue colocar em palavras. Senhor, recebe este silêncio, recebe aquilo que cada pessoa colocou agora diante de ti. E que a nossa pequena profissão de fé nesta manhã seja: Senhor,
eu não sou esquecido por ti. Guarde essa frase. Quando você se sentir ignorado, lembre-se dela. Quando achar que ninguém percebe seu esforço, lembre-se dela. Quando alguma preocupação fizer você pensar que está sozinho, lembre-se dela. Eu não sou esquecido por Deus. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu sei que tu cuidas de mim. E se você conhece alguém que está se sentindo sozinho, esquecido ou cansado, envie esta oração para essa pessoa. Talvez ela não precise hoje de uma explicação. Talvez precise apenas lembrar que existe um Deus que percebe quando uma única ovelha está faltando. E se esta oração fez bem a você, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você, sua família, seu trabalho e cada passo deste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, mesmo quando você se sente pequeno aos olhos do mundo, continua sendo precioso aos olhos de Deus. Evangelizar é preciso,